Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quarto domingo da Páscoa, no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E hoje nós iremos refletir um pouco sobre os textos que a Igreja nos propõe para cada domingo. Na primeira leitura de hoje, que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a, depois 36 ao 41, São Pedro vai dizer quem é Jesus e o que foi feito de Jesus. E também convidar as pessoas à conversão. E daí as pessoas que ouvem a voz de Jesus, as ovelhas de Cristo, perguntam o que devem fazer para alcançarem a salvação. Veja o que diz Pedro. Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Veja, quando ouviram que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu a Cristo, constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificaste. Então, Pedro declara que Deus constituiu Jesus como Senhor e como Cristo, ou seja, Senhor e Salvador, Senhor e ungido, Senhor e Messias. E ao ouvir isso, a multidão perguntou: irmãos, o que devemos fazer? A resposta de Pedro é bem óbvia. Pedro respondeu: convertei-vos. Ou seja, a mudança de vida, a conversão, é a resposta mais adequada para quem reconhece Jesus como Senhor e Cristo. Se eu reconheço Jesus como Senhor e Cristo, eu não posso ter outra atitude a não ser converter-me, ou seja, a conversão. E convertendo, como ele vai dizer aqui, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então perceba duas coisas. Eu preciso me converter. O que é converter? Metanoia, mudar de mentalidade, mudar de maneira de pensar e de agir. E esse desejo de conversão implica algo concreto. E o que é o algo concreto que realiza definitivamente meu arrependimento? É batizar-me. Então, quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem não crer já está condenado. Então, se eu creio que Jesus foi constituído por Deus, Senhor e Cristo, se eu desejo que Ele exerça sobre minha vida o seu senhorio, eu tenho que me converter. E a maneira mais clara de conversão é aquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. E como é que eu posso nascer de novo já sendo velho? Nascer da água e do Espírito, ou seja, pelo batismo. Então é isso que ele diz. Por quê? Porque o batismo tem um poder sacramental que aos olhos humanos é invisível, mas para Deus e através de um olhar espiritual é muito concreto. E vós, ele vai dizer, convertei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E aí a gente é perdoado dos nossos pecados por meio do batismo. Mas não somente perdoados. Existem inúmeras outras graças que o batismo nos concede. Mas falando da segunda que Pedro declara aqui: e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, nós receberemos o próprio Deus que habita em nós. Aí Pedro continua: pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Então, o Senhor chama. O Senhor nosso Deus, Ele nos chama, né? Existe um chamado, ou seja, existe uma voz que nos chama, que nos convida ao arrependimento, à confissão, que nos convida à mudança de vida, à metanoia. E com muitas outras palavras, Pedro lhes dava
testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. A primeira atitude do convertido é se separar de gentes corrompida. Separar-se como Denis quer dizer que eu devo fazer acepção de pessoas? Quer dizer que eu devo ter preconceito, marginalizar as pessoas? Não é isso. Jesus andava com todas as pessoas. Quando Pedro vem dizer aqui, salvai-vos dessa gente corrompida, é fazer aquilo que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda pelo caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. Aí é outra coisa. É não compactuar com as obras das trevas. É isso que Pedro está dizendo. Os que aceitaram, e aí é dado o testemunho, por São Lucas, que os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Então veja que maravilha. Isso aqui, meus irmãos, é um sinal daquilo que o Evangelho declara para nós hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho tirado de São João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10, que vem falar de Jesus como sendo um pastor. O que é um pastor? O pastor é aquele que conduz um grupo de ovelhas, um rebanho de ovelhas. E Jesus vem dizer como ele exerce o seu pastoreio. Veja, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então Jesus já está dizendo que ele, como pastor, a atitude dele é entrar pela porta. Ele não vai entrar por outro lugar. Quem entra por outro lugar é ladrão. E quem é o ladrão por excelência testemunhado nas Sagradas Escrituras? Satanás. Jesus mesmo disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele é ladrão e salteador. Ele não é pastor. E Jesus vai dizer que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus entra pela porta. Jesus entra pela porta porque ele é pastor. E o mais interessante é, a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então veja, o pastor entra pela porta. O porteiro, Deus Pai, abre a porta do redil para que o pastor possa entrar e sair, conduzir o rebanho para pastagens verdejantes e águas tranquilas. Conduz o rebanho para beber e para se alimentar. A esse, o Pai dos céus abre a porta. O porteiro abre a porta para o bom pastor. E quem é esse bom pastor? A esse o porteiro abre a versículo 4. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, o pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, caminha à nossa frente. Ele caminha à nossa frente. Ele entrou no redil celeste por primeiro. Ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Então, ele entra no céu, ele abre as portas do céu, para que as suas ovelhas, que ouviram e que ouvem a sua voz, o siga e entre pela porta. E quem é a porta? Porque Jesus é tudo em todos. Jesus não é somente o pastor. Jesus também é a porta das ovelhas. Versículo 5. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui Jesus está dizendo que as ovelhas não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhe estas parábolas, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ele não é somente pastor, ele também é a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Ou seja, as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo. Então dificilmente uma ovelha de Cristo será enganada. Ou melhor, com certeza uma ovelha de Cristo não será enganada. Se alguém ouvir a voz do ladrão e salteador, não é ovelha de Cristo. Porque ele vai dizer que, versículo 4. E depois de fazer sair todas as ovelhas, que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então,
As ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo e andam atrás de Cristo. Elas não andam atrás da voz do estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Se alguém tem andado ouvindo vozes que não é a voz de Cristo, que não é a palavra de Cristo, essa pessoa não é ovelha de Cristo. Versículo 8. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. As ovelhas de Cristo não escutam os ladrões e assaltantes. E aí Jesus conclui dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida e tenham vida em abundância. E como é que nós podemos ter vida em abundância? O apóstolo São Pedro deixa para nós, vamos dizer aqui na segunda leitura de hoje, um texto que vai trazer de fato essa resposta para nós. Veja o que ele vai dizer. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós e deixou-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Então, ser ovelha de Cristo, ter a característica do pastor, é seguir o exemplo do pastor. As ovelhas de Cristo sofrerão como Cristo sofreu. Sofrerão como ele sofreu. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então nós que somos ovelhas de Cristo não podemos pagar o mal com o mal, mas seguir o exemplo de Cristo. Não permitir que nada de injurioso saia de nossa boca. Não permitir que a mentira seja um suporte para os nossos negócios, para a nossa vida. Ao contrário, devemos permanecer como Cristo permaneceu. Devemos estar como ele esteve. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, quem julga a nossa causa é Deus. Quem julga a nossa causa é o Pai das luzes. E nós devemos colocar a nossa vida, nossa causa, nas mãos daquele que julga com justiça. Fazendo assim como Cristo fez. E queria concluir essa reflexão dizendo que nós precisamos também ter um coração agradecido a Jesus. Por quê? Porque ele sofreu por nós, como está no versículo 24 e 25. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andavas como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então nós devemos agradecer a Cristo, porque ele é o nosso bom pastor, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque éramos como ovelhas desgarradas, mas na sua cruz, ele tomou sobre si as nossas culpas. E por isso, ele vai dizer que nós devemos nos voltar ao pastor e guarda de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso bom pastor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz pela tua voz, que é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque éramos como ovelhas desgarradas e sem rumo, e hoje nós podemos entrar pela porta que sois vós e assim desfrutar do reino celeste, do pasto verdejante e das águas tranquilas, onde nós podemos beber e descansar. Deus abençoe você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço.